Boa tarde a todos. Todo mundo bem? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que bom estarmos reunidos mais uma vez na nossa casa querida de Francisco de Paula. Nós temos que nos sentir como se estivéssemos dentro dela, mas como se estivéssemos mesmo, de verdade. E para isso a gente tem que tomar alguns cuidados, né? A roupa, os microfones, porque assim a gente fica em conexão com o alto, com a espiritualidade da casa, nos concentrando, nos harmonizando e deixando todas as nossas dificuldades lá fora, os nossos problemas, e nos concentrarmos aqui na nossa reunião, para podermos sair bem melhores do que chegamos. E vamos fazer a nossa ambientação, vamos pedir à nossa irmã Alessandra para ler para nós essa ambientação, já iniciando já esse processo. Tá? Vamos nos concentrar na leitura. Boa tarde, com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel por Chico. O companheiro. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só pai, que é Deus, e uma grande família, que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu, a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, obrigada, Alessandra. Que bom nessa ambientação. Já vamos começar refletindo em tudo que a gente está escutando. Vamos complementar aqui com uma mensagem, Minutos de Sabedoria, do Pastorino. Olha o que ele nos diz. Os conselhos ajudam, não há dúvida. Mas não se esqueça de que a solução de nossos problemas está dentro de nós mesmos, na voz silenciosa de nossa consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Não se deixe enganar, só você será o responsável pelo caminho que escolher. Ninguém poderá prestar contas por você. Procure, portanto, viver acertadamente de acordo com a sua consciência. Então, vamos refletir em cima do que o Pastorino nos falou e pensar que naquela dificuldade, naquela dúvida que a gente tenha no momento que a gente começa a entrar em desespero, vamos para o cantinho do pensamento, vamos entrar em contato com o nosso Pai querido, vamos entrar em contato com o nosso Mestre Jesus, pedir os conselhos, pedir ajuda, que através de qualquer situação ele vai nos mostrar o caminho. Então, agora, nesse momento, vamos fazer a nossa prece de abertura, vamos fechar os nossos olhos para aqueles que preferem permanecer com eles fechados, e vamos orar. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Mestre Jesus, Francisco de Paula
espiritualidade amiga da nossa casa, que sempre nos acompanha, está junto a nós, nos orientando, nos abençoando, iluminando a nossa caminhada e nos ajudando nos momentos mais difíceis. Fortaleça a nossa fé, que possamos hoje escutar, aprender, refletir em tudo aquilo que ouvimos e seguir a nossa caminhada. Que a nossa sessão se harmonize, receba todas as bênçãos, toda a luz, todo o necessário para que possamos seguir a nossa caminhada, seguir a nossa semana, o nosso final de semana, fortalecidos na fé, no amor e na paz. Fique conosco, Senhor, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Damos aberta a nossa sessão da tarde de hoje e vamos pedir à nossa irmã Pérola que leia um trechinho do Evangelho para nós. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Missão dos espíritas. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei, ó Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores. Ide, pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois o eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Graças a Deus, minha irmã, obrigada pela leitura. E vamos agora passar a palavra para a nossa irmã Wanda, que vai nos trazer um capítulo bem interessante do Evangelho, muito bom de ouvirmos na tarde de hoje. Boas vibrações, Wanda. Obrigada, Cris. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 27, itens 9 a 15, ação da prece e transmissão do pensamento. Eu sou até muito suspeita para falar desses dois assuntos, porque eu converso muito sobre isso com muitas pessoas. Eu acho a prece muito importante na vida da gente e acho que o nosso pensamento tem muita força e muito poder. Por isso, nós temos que saber administrá-lo muito bem. No item 9, os espíritos nos explicam o que é a prece. E eles nos dizem que é uma invocação e que, por meio dela, o homem entra em contato pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Tem pessoas que fazem prece, rezam, oram para Deus, outros para Jesus, outros para Maria, outros para alguns santos. Então, não importa. A prece chega até Deus através dos amigos espirituais incumbidos de fazer isso. O que é uma invocação? É um chamado, um apelo. Eles também nos dizem que nós podemos fazer uma prece para pedir, agradecer ou louvar. Eu acho interessante que numa prece tenha tudo isso. Primeiro, a gente precisa agradecer muito, muito a Deus pela nossa reencarnação, por todas as oportunidades que a gente tem. A gente precisa olhar sempre o lado bom das coisas e todas as coisas boas que a gente tem, e não só aquilo que a gente não tem e gostaria de ter. Então, eu acho que agradecer é a primeira coisa que tem que ser feita, porque nós somos muito abençoados. Isso já se prova porque estamos aqui, agora, juntos, no momento em que muitas pessoas estão passando por muitas tragédias familiares
a gente está aqui agora, então isso já é um motivo muito grande para agradecer. Você abrir os olhos, você já tem que agradecer a oportunidade de mais um dia. Então, agradecer é muito importante. Não para a espiritualidade, porque a espiritualidade não precisa de nada disso, né? A espiritualidade sabe de tudo, de todas as coisas. Mas eu acho que é uma questão de carinho, de humildade, de perceber a importância que Deus e a espiritualidade têm na nossa vida. Porque, sinceramente, eu não sei o que seria de mim se não fossem eles. Então, agradecer é muito importante. Mas nós também podemos pedir. Pedir por nós, pelo outro. Nós podemos pedir pela humanidade, pelos encarnados, pelos desencarnados. Mas temos que tomar muito cuidado com aquilo que pedimos. Porque nós temos o direito de pedir qualquer coisa. Mas, como espíritas que somos, temos a obrigação de entender que só o que é necessário para nós é o que virá. E também, quando a gente pede alguma coisa, a gente tem que entender que é preciso que façamos a nossa parte. Muitas pessoas acreditam que o fato de pedir pura e simplesmente já vai resolver o problema. Não vai. Não vai resolver se a gente não fizer o que tem que ser feito. Pedir coisas materiais, a gente pode receber? Pode, se a gente lutar, se a gente batalhar, se a gente tiver o merecimento de conquistar, a gente pode. Mas eu acho que o que a gente mais precisa pedir, na verdade, é força, paciência, resignação, fé, tolerância. Coisas que vão poder ajudar a gente no nosso dia a dia, nas dificuldades, nos obstáculos, nas tristezas que todos nós temos. Fazem parte da nossa caminhada, fazem parte do nosso crescimento. Ninguém progride passando só por coisas boas. Então, temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente vai pedir. Mas a gente pode pedir, a gente deve pedir, e a espiritualidade nos ouve e vai atender aquilo que nós tivermos necessidade. E uma outra coisa também que a gente pode fazer nas nossas preces é louvar a Deus, que também é uma coisa que Deus não precisa. Nenhum espírito bom, amigo, precisa que a gente louve, mas demonstra o nosso carinho, a nossa humildade, a consciência que temos da perfeição de todas as coisas, a consciência que temos da criação maravilhosa que Deus fez. É bom que a gente louve, que a gente diga ao Pai o quanto a gente ama Ele, que a gente diga ao Pai o quanto nós somos felizes por tê-lo em nossos corações. Não só Ele, mas todos os amigos espirituais que nos auxiliam e nos ajudam o tempo inteiro. Eles nos dão força, nos dão possibilidades, nos intuem, nos ditam coisas, deixam com que a gente seja capaz de perceber o caminho que a gente deve seguir. Então, a gente pode fazer a prece dessa forma. A gente pode agradecer, a gente pode pedir e a gente pode louvar a Deus. E aqui eles dizem que as preces dirigidas a Deus ou aos bons espíritos chegam sempre a Deus. De uma forma ou de outra, essas preces vão chegar a Deus através dos espíritos encarregados de fazer isso. E aí eu vou ler uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 658. Só para a gente entender o que Deus pensa das nossas preces. A pergunta é 658. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, aquela prece lida. Por muito bela que seja, se for lida, mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta.
a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, Deus gosta quando a gente faz uma prece sincera, que venha do nosso coração, de verdade, que demonstre que a gente quer uma coisa muito boa, não só para nós, não, para todas as pessoas. Eu tenho uma conhecida, não vou dizer que ela é minha amiga, porque eu nem a conheço pessoalmente. Ela está num aplicativo de karaokê que eu participo. E ela canta muito comigo. E a gente conversa ali no aplicativo e eu notei que ela sumiu. E aí ela deixou uma mensagem no aplicativo dizendo que estava mal, que estava triste, que tinha acontecido uma coisa com ela. Eu peguei o telefone dela e liguei para ela. E ela teve um princípio de AVC. Tirou uma foto e me mandou. A boquinha dela torta. Tão torta que impedia dela cantar. E eu comecei a conversar com ela. Comecei a falar da força que a gente tem. Comecei a falar que a gente escolhe a doença ou a gente escolhe a saúde. Falei da prece, falei da força do pensamento. Falamos de muitas coisas. Ela não é espírita, mas ela gosta da doutrina. Então, eu tive muita liberdade de conversar com ela. E eu falei para ela, Rani, faz uma prece, se entrega a Deus, coloca nas mãos dele tudo o que você quiser, todas as suas angústias, toda a sua tristeza. Pede a ele que te ajude se você tiver o merecimento. Pede a ele que você tenha força. Pede a ele que você passe por isso com resignação. Ficamos muito tempo conversando. No dia seguinte, ela falou para mim, Vandinha, você não vai acreditar no que aconteceu. Olha a minha foto. A boca dela já estava quase normal de um dia para outro. E ela atribuiu isso à prece, ao pensamento, à força. E quando eu desliguei o telefone, eu fiz uma prece também. E eu acredito, gente, muito nisso. É óbvio que não foi nem só eu, nem só ela, a família, os amigos, todos devem ter se unido. Todos devem ter tido compaixão da situação dela. Uma menina que ama cantar. E naquele dia mesmo, no dia seguinte, a gente voltou a cantar. Depois desse dia, ela mudou um pouco a forma dela. Eu acho que ela passou a ter mais fé. Ela passou a ter mais força. E foi muito bom. Eu senti assim que eu consegui tocar um coração que estava muito fraco. Que estava muito triste, muito sem coragem, sem força. Eu consegui ajudá-la a entender o poder que tem a nossa prece e o nosso pensamento. No item 10, os Espíritos nos explicam como a prece chega a quem nós dirigimos. E eles dizem que o Espiritismo nos faz entender a ação da prece ao explicar a forma da transmissão do pensamento. E para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal, que preenche o espaço. Assim como na Terra, estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, o fluido cósmico envolve a todos nós, encarnados e desencarnados, e possibilita que a gente entre em contato com eles através do nosso pensamento, mas tem que ter a vontade, tem que ter a força, tem que acreditar. Tem que acreditar que aquela prece vai chegar, tem que acreditar que nós vamos ser amparados e fortalecidos, porque é isso que a gente precisa, ser amparado e fortalecido. A espiritualidade não vai fazer nada por nós, pura e simplesmente. Nós vamos fazer a nossa parte, a espiritualidade vem, nos ajuda e faz o resto. Mas a gente precisa de vontade, a gente precisa de força para isso. Então, ele quis dizer que com essa força do fluido, da nossa vontade, a gente se comunica de encarnado para desencarnado, os espíritos se comunicam dessa forma, nós nos comunicamos com encarnados e nós nos comunicamos com desencarnados também dessa forma. E essa coisa do pensamento de encarnado para desencarnado realmente é uma coisa muito interessante. Eu não sei se acontece com vocês,
mas principalmente nesse momento pandêmico, muitas vezes aconteceu comigo. Eu pensava assim, eu preciso ligar para fulana. Preciso ver como ela está. Preciso ver se ela precisa de alguma coisa. Mas aí a correria do dia a dia não faz com que eu pegue o telefone naquele momento e ligue. No final do dia a pessoa me liga. E eu falo assim, caramba, e as pessoas não acreditam na força do pensamento. Eu ia ligar para você hoje. Eu não sei nem se a pessoa acredita nisso, mas realmente é o que acontece. Como acontece também de eu pensar numa pessoa e mandar uma mensagem e ver que essa pessoa está mandando uma mensagem para mim. Ou de eu ligar para uma pessoa e a pessoa falar, nossa, eu estava pensando em você. Ou de eu estar pensando, isso já aconteceu comigo aqui, caminhando no meu bairro. Eu estava caminhando, pensando numa pessoa daqui e encontrar com ela no meio do caminho. E eu falar, gente, eu estava pensando em você agora. Então, graças à nossa vontade, graças a esse fluido, nós conseguimos nos comunicar com as pessoas, chegar a elas de alguma forma, através do nosso pensamento e através da nossa vontade. E se isso ocorre com o pensamento, imagina o poder da prece. Imagina o poder que a prece tem sobre as outras pessoas, a influência que a gente pode causar com as nossas preces e com os nossos pensamentos. Por isso que o pensamento tem que ser muito vigiado. Porque o pensamento é criado por nós. Nós criamos ele. Então, da mesma forma que nós criamos o pensamento, nós temos que aprender a descriá-lo naquele momento e elevar o nosso pensamento para uma coisa melhor, para uma coisa boa. Porque não é difícil a gente começar a pensar em coisas ruins. Não é difícil. Quando você assiste noticiário, quando você escuta o rádio, quando você lê um jornal, comentário das pessoas, a gente escuta muita coisa ruim por aí. Se a gente entrar nessa energia, se a gente entrar nessa sintonia, a gente se prejudica muito. E nós que somos espíritas temos uma responsabilidade muito grande. Não que isso seja fácil, mas isso é possível. E como nós entendemos um pouco das coisas que acontecem, nós conseguimos fazer isso. Nós sabemos que tem um momento que a gente precisa se desconectar das energias ruins e se conectar com coisas boas, com pensamentos bons, com boas vibrações. Não é fácil. Eu, às vezes, passo por situações muito complicadas que eu preciso de muita força para entrar numa outra sintonia. Porque tem pessoas, gente, que tiram o que a gente tem de melhor. E tem pessoas que tiram o que a gente tem de pior. E todos nós temos um lado bom e um lado ruim. E, às vezes, quando essas pessoas conseguem mexer naquele lado ruim que a gente tem que ter muita força e muita sabedoria para não permitir que aquilo aconteça. Porque se acontecer, depois é muito mais complicado. Se a gente adentrar aquilo, depois fica difícil sair. Mas se a gente sabe que não pode entrar nessa sintonia e que não pode entrar nessa vibração, a gente começa a encontrar meios dentro da gente de solucionar aquilo. E eu consegui. Eu consegui encontrar esse meio termo que me fizesse com que as pessoas não tirassem de mim o que eu tenho de ruim. Porque eu tenho muitas coisas boas, mas eu também tenho muitas coisas ruins. E eu acho que todos nós temos o anjinho e o diabinho. E dependendo da pessoa que está ali com a gente, um deles se movimenta mais ou menos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o pensamento da gente tem muita força, o pensamento cria uma energia muito poderosa também, e a melhor coisa que tem nesses momentos é entrar em prece. De que forma os espíritos nos ajudam a vencer as dificuldades? Eles dizem aqui que, pela prece, o homem alcança a ajuda dos bons espíritos que fortalecem em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Então, a gente não pode pensar que os espíritos vão resolver nosso problema. Não vão. Mas eles vão dar os meios para que a gente resolva os nossos problemas. Eles vão nos inspirar, eles vão nos mostrar o caminho, eles vão... nosso guia vai nos intuir, e
o que a gente precisa para receber isso tudo? Primeiro, acreditar. Depois, serenidade, calma, equilíbrio, paciência e prece. A gente entra em prece e recebe todas as informações que a gente precisa, porque somos todos muito intuitivos, nós conseguimos entender perfeitamente o que a espiritualidade quer nos dizer, mas precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Se tivermos isso, a gente compreende e vai seguir o melhor caminho. Porque resolver os nossos problemas, só nós vamos resolver. E às vezes a gente só precisa ter paciência e resignação para isso. Os Espíritos nos mostram também aqui, comentando o item 12, que a maioria dos males da vida são causados pelos nossos atos, nossas escolhas erradas, nossos excessos e pelas infrações das leis de Deus. Nós mesmos criamos os nossos problemas, na maioria das vezes. Tirando as provas e expiações que a gente já traz de outras vidas e aquelas coisas que a gente pediu antes de reencarnar, a maioria das coisas nós criamos os nossos problemas. E eles falam aqui, tem uma parte do texto que eu achei muito inteligente, muito linda, muito interessante. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, nós não teríamos recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças. Então, ação, reação, plantio, colheita. Se a gente quer o bem, a gente tem que fazer o bem. Se a gente quer equilíbrio, paz, serenidade, a gente tem que tratar as pessoas dessa forma. A gente tem que tratar a vida dessa forma. A gente tem que tratar tudo ao nosso redor dessa maneira. Quanto mais bem a gente fizer, mais bem a gente vai receber. Mas a gente faz o bem para receber o bem? Claro que não. A gente já faz o bem porque a gente tem amor. A gente faz o bem porque a gente tem um entendimento das leis de Deus. A gente tem um entendimento de Jesus, nosso mestre, que veio aqui praticar o que a gente precisa aprender. Ele não veio falar, ele não veio ensinar, ele veio mostrar como tem que ser. E se ele pode, nós também podemos. Óbvio que ele já é um espírito mega elevado, mas nós estamos no caminho, pouco a pouco, passinho por passinho, devagar e sempre, sem pressa, sem pausa. Um dia nós chegaremos lá, mas nós temos que começar agora. Temos que começar com a nossa vida. Temos que começar dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Temos que começar com a caridade dos nossos corações, auxiliando o próximo naquilo que nós pudermos, naquilo que estiver ao nosso alcance. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma palavra amiga. Eu não tenho uma palavra amiga, mas eu tenho um prato de comida. Eu não tenho um prato de comida, mas eu tenho um abraço, um acolhimento quando a gente puder dar. Todo mundo tem alguma coisa de bom que possa dar para alguém, que possa ajudar. Um animal na rua, um idoso a atravessar a rua. A gente tem que chegar à noite, na hora de dormir, depois da nossa prece, e agradecer a Deus que a gente fez tudo bem que a gente pôde naquele dia, que a gente não deixou nada escapar. Então, vamos lá, que eu acho que eu já estou até me perdendo. E aí, os Espíritos também nos dizem que, às vezes, Deus quer recompensar a intenção do devotamento da prece daqueles que não acreditam que merecem ser ouvidos. Pessoas humildes, que não entendem que Deus ouve a todos, que Deus é nosso Pai, que somos todos irmãos. Todos irmãos, nós somos irmãos como aqueles espíritos que ainda estão ignorantemente fazendo maldade, também são nossos irmãos. Deus nos ama como ama os assassinos. Todos somos irmãos. Uns
um pouco mais evoluídos, outros ainda muito ignorantes, mas somos todos irmãos. Então, Deus recompensa a prece dessas pessoas que acreditam que não mereciam fazer uma prece, que não merecem fazer um pedido. Mas, o que eles dizem aqui também? Que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia. Porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Ele diz que do coração do egoísta, daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Um homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve, por isso, abster-se de orar, a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leve em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são o primeiro passo para a sua conversão ao bem. Então, Deus escuta a todos, a prece de todos é sempre muito bem-vinda, a prece tem que ser feita com muito amor, com muita vontade, com muita caridade, com muita humildade, com muita fé. Nosso pensamento tem que estar sempre elevado, sempre bom ânimo, sempre otimismo, porque se assim a gente conseguir se habituar a viver, a vida da gente vai ficar muito mais tranquila de se levar. Vamos continuar tendo problemas, obstáculos, perdas, tristezas, sofrimentos, mas vamos lidar com isso de uma forma diferente. Que uma pessoa que não entende isso, por exemplo, não daria. Eles dizem no item 15 que está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feito. Gente, a gente pode fazer prece, a gente pode orar em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu posso estar no metrô, me conectar e dirigir uma prece. Eu posso estar caminhando, eu posso estar correndo, eu posso estar com pessoas, eu posso estar sozinha, eu posso estar num templo, eu posso estar num centro, eu posso estar em qualquer lugar. Eles recebem a nossa prece pelo pensamento. Então, o lugar que eu estou não importa. As pessoas que estão em volta não importa. Importa a minha conexão com o alto. É isso que importa. A vontade que eu tenho de conversar com eles, porque a prece nada mais é do que uma conversa com o nosso Pai. Abrir o nosso coração, colocar a nossa dor, que ele está cansado de saber, ele sabe de tudo, mas o conforto que nos dá conversar com ele é muito grande. Eu não consigo passar o meu dia sem fazer uma prece, porque aquilo me dá força. Eu entrego para Deus o meu dia. Eu vou fazer tudo o que eu posso para ter um dia bom, mas está nas tuas mãos, Senhor. E se tiver algum problema, me ajude a ter força para resolver. É isso que a gente precisa no nosso dia a dia. Força, fé e coragem. Mas que importa seja o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente por conta própria. Sem pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto duas ou três ligadas por uma mesma aspiração orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que a das 100 outras. Então, não é a quantidade, é a qualidade das pessoas que estão juntas, num mesmo sentimento, numa mesma vontade, num mesmo pedido. É isso que importa para a espiritualidade. Porque, às vezes, 100 pessoas orando não tem a força que uma, duas ou três. Eu vou ler agora umas frases de Chico sobre a prece. Nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Às vezes a solução do problema é complicada. Não depende apenas dos benfeitores espirituais. Exige mudança da atitude do próprio indivíduo. Não adianta a gente pedir e não fazer nada. A gente precisa mudar. A gente precisa agir melhor para poder receber certas coisas que a gente pede.
Ninguém pode imaginar, enquanto na Terra, o valor, a extensão e a eficácia de uma prece nascida na fonte viva do sentimento. É o que importa, é o sentimento da gente. É a sinceridade, é a vontade, é o amor que sai do nosso coração. No mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para as dificuldades que estejamos enfrentando. No mínimo, já é bom demais a força que a gente precisa. Para terminar, eu vou ler um trechinho, Ajuda-te e o céu te ajudará, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Ora com assiduidade. A impressão que se tem é de que o homem, cada vez mais, vem se distanciando do hábito de orar. Como pode o sedento afastar-se da fonte de água cristalina sem que volte a ser atormentado pela sede? Como pode quem saciou a sua fome desprezar a casca do pão, imaginando que não mais será incomodado pela fome? Quem não ora com assiduidade escancara brechas no espírito por onde, a pouco e pouco, as trevas haverão de insinuar-se, ocupando espaço. Orar é estado mental de constante vigilância contra as mazelas que trazemos em nosso mundo interior, à espreita da menor oportunidade de mais amplo domínio sobre nós. Não te acanhes, pois, de orar, e jamais julgues que já oraste o suficiente para que o mal não te ameace a integridade. A oração é um exercício de humildade de quem sabe que, sem esta bendita escora, a qualquer momento poderá ir ao chão. Orar, gente, e manter os pensamentos elevados e otimistas é puramente um hábito. Um hábito como qualquer outro. Um hábito como escovar o dente. Se a gente se acostumar, a gente, ao acordar, vai fazer uma prece. Antes de dormir, vai fazer uma prece. E no decorrer do nosso dia, vai manter os pensamentos bem elevados, sempre otimistas, sempre pensando que tudo vai dar certo, que aquele dia vai ser bom, porque o que importa é o dia, é o hoje, é o agora, que vai dar tudo certo, que todos estarão bem, e emanar boas vibrações para todos, para nós, para nossos familiares, para a humanidade, para aqueles que a gente nem conhece. Se a gente conseguir e mantiver esse hábito, o nosso dia vai se tornar muito, muito especial, porque a gente vai ter muita força interior, vai ter muita vontade de que tudo dê certo, e vai sentir a presença o tempo todo, amiga e companheira dos nossos amigos espirituais, do nosso guia, do nosso Pai Maior, que nos entende, sabe tudo de nós e nos ama com toda a força que Ele tem. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Obrigado, Wanda, pelo seu estudo. E eu gostaria, para poder fechar com chave de ouro esse estudo da nossa irmã, fazer uma sugestão para todos nós. Todo mundo lembra dos conselhos de Santo Agostinho. À noite, antes de deitar, a gente faz uma revisão de tudo que foi feito naquele dia, e a gente vê o que a gente pode melhorar um pouco mais, o que a gente fez que não foi muito bom, tentar melhorar. Então, o que a gente vai fazer hoje vai ser diferente. A gente vai tentar lembrar da palestra da nossa irmã, de tudo que ela falou, de todos os conselhos, e vamos pensar assim, o que eu posso fazer, como é que eu posso praticar essa transmissão de pensamento, essa oração, o que vai ser bom para mim, o que eu posso assimilar disso que eu ouvi hoje, para que as palavras não se vão ao vento, porque a gente acaba de estudar, aí a gente vai trabalhar, vai fazer isso e aquilo, aí vai dormir, esqueceu, pronto. Então, a gente vai fazer esse exercício, amanhã de manhã a gente vai começar já a praticar e a gente vai ver como a gente vai assimilar bem melhor. Tá? Muito obrigado, Wanda. E agora, todos unidos num pensamento, vamos para a nossa prece de irradiação. Vamos irradiar para todos os lugares, para os nossos familiares, para nós mesmos, para os necessitados. Vamos unir o nosso pensamento, conforme a Wanda falou, e vamos para a nossa prece de irradiação. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Pai de divina bondade e sabedoria,
Aqui estamos todos nós, Senhor. Estamos todos nós, eternos pedintes que somos. Pedimos para que nos acompanhe, permaneça conosco, para que possamos visitar todos os locais com tanta necessidade, os hospitais, os quartos de hospitais, as enfermarias, aquelas pessoas com muitas dificuldades, com enfermidades complicadas. Vamos também aos orfanatos, às casas de repouso, às penitenciárias. Vamos levar o nosso amor através do nosso pensamento, da nossa oração. Vamos levar um pouquinho do que temos para dar para eles. Se não temos muita coisa, temos a oração. E assim, vamos irradiar para todos os locais necessitados, que nesse momento estão tão fragilizados com tudo que está acontecendo. Iluminai os médicos da terra, Senhor, para que eles possam sempre agir da melhor maneira. Iluminai os nossos governantes, iluminai o nosso imenso universo, onde estamos todos inseridos, para que possamos, na bandeira do amor, na bandeira da paz, seguir em frente, buscando sempre dar o melhor exemplo, que é através do exemplo que arrasta a multidão. Fique conosco, Senhor, permanecendo por toda esta semana, por todos os dias, por toda a vida e por toda a eternidade. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Meus queridos, antes da nossa prece de encerramento, a gente vai falar um pouquinho, rapidinho, dos nossos recadinhos da semana, até porque a gente tem algumas coisas bem importantes para falar. Os nossos irmãos necessitados de alimentos estão com deficiência, nós estamos com deficiência nas nossas cestas básicas, então, para a gente poder compor essas cestas entregues mensalmente às crianças, aos nossos assistidos, agradecemos o depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, porque os alimentos estão muito baixos e eles estão necessitando mesmo, e a gente pode, eu acho que cada um dando um pouquinho, podemos colaborar com um mundo melhor. E assim que fizermos o depósito, para quem possa fazer, a gente pode enviar o comprovante através do WhatsApp, pelo telefone 997866525. Por enquanto, as doações presenciais ainda não estão sendo recebidas. E no Lar dos Franciscos, nossos queridos idosos estão necessitando de médico. Às vezes, nós não podemos ajudá-los, mas a gente conhece alguém que possa fazer essa caridade. Então, de qualquer especialidade para atendimento, de acordo com a disponibilidade da pessoa, que seja 1 hora por dia, que eles possam ir atender os nossos idosos. Agradecemos a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas tamanho G, da Big Frau, e de luvas de látex, tamanhos MG. Roupa íntima G, feminina e masculina. Esparadrapo micropore, entregas podem ser feitas no lar, na Rua Figueiras Lima, 99, Riachuelo, ou na congregação. E nós sabemos já que no site da nossa querida congregação tem todas as informações das atividades que estão sendo feitas virtualmente hoje. E então a gente acessa o www.cefp.org.br e vamos localizar atendimento fraterno, reuniões públicas virtuais, prece pela humanidade, prece pelos desencarnados, estudos doutrinários. A casa não para, graças a Deus que a gente tem essa oportunidade. Então, se a gente não sabe onde se dirigir, a gente entra no site, na aba pandemia, navega pelas opções existentes e está tudo lá. E, por fim, o Jornal da Caridade, disponível na versão digital, que também é útil bastante nesse momento. A seção da divulgação, Jornal à Caridade. Eu acho que é só. Obrigado pela atenção e vamos à nossa prece final, que a Conceição vai fazer por nós. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula, Deus nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, só temos a te agradecer, Pai, por essas lições recebidas aqui na tarde de hoje, pela importância
da prece que nos foi trazida pela nossa irmã. Agradecemos tudo o que aqui ouvimos, agradecemos o amparo da espiritualidade maior, que está sempre junto de nós, pronta a nos atender, quando nós elevamos o nosso pensamento até eles. Agradecemos pela Casa de Francisco, que nos acolhe, que nos dá todas essas oportunidades, mesmo que à distância. Agradecemos pelos nossos guias pessoais, pelos falangeiros e amigos trabalhadores da Casa de Francisco. Obrigada, Senhor. Que Deus, Jesus e Francisco de Paula continuem nos protegendo, nos irradiando, nos fortalecendo, nos ajudando a nos mantermos calmos, serenos, tranquilos e sempre ligados à espiritualidade maior. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado. Em nome de Deus, em nome de Jesus e Francisco de Paula, damos por finalizado a nossa sessão na tarde de hoje. Um beijinho no coração de cada um de vocês. Fiquem bem, boa semana. Até a próxima sexta-feira. Assim seja.